Imagine um lugar onde a busca pela felicidade genuína supera a obsessão pelo dinheiro. Um país sem a pressa dos semáforos, onde o cigarro é um fantasma do passado e onde esposas podem ter outros parceiros sem julgamentos. Esse paraíso existe, escondido no abraço das montanhas do Himalaia. Bem-vindos ao Butão, um reino que desafia nossas noções de modernidade e progresso. Prepare-se para desvendar 15 curiosidades incríveis sobre essa joia asiática. Conhecido como a Terra do Dragão Trovão, o Butão se manteve isolado por séculos, cultivando tradições únicas. Com cerca de 700 mil habitantes, essa nação demonstra que é possível prosperar com políticas inovadoras e respeito às raízes. Vamos mergulhar nos segredos desse reino fascinante. Prepare-se para uma jornada surpreendente pela cultura butanesa. Curiosidade número 1. O Butão é pioneiro ao medir seu sucesso com a felicidade interna bruta, em vez do produto interno bruto. Enquanto o mundo busca o crescimento econômico, o Butão prioriza o bem-estar emocional, a cultura, o meio ambiente e a boa governança. Cada decisão governamental é avaliada pelo impacto na felicidade coletiva. Imagine um governo que valoriza seu sorriso mais do que seu saldo bancário. Se você está curtindo estas curiosidades, deixe um comentário contando qual te surpreendeu mais. Sua opinião é muito importante para criarmos mais conteúdo como este. Curiosidade número 2. O Butão é um exemplo de sustentabilidade. O país é neutro em carbono, absorvendo mais dióxido de carbono do que produz. A Constituição exige que pelo menos 60% do território seja coberto por florestas. Em 2015, os cidadãos plantaram mais de 49 mil árvores em uma hora, um recorde mundial. Enquanto o mundo discute o clima, o Butão já encontrou a solução. Curiosidade número 3. Prepare-se para uma revelação sobre relacionamentos. No Butão, a poliandria é legal e aceita. Uma mulher pode ter vários maridos, geralmente irmãos. Essa tradição visa manter a propriedade familiar unida, evitando a divisão da terra. Os irmãos compartilham a esposa, as responsabilidades domésticas e as finanças. Imagine explicar essa dinâmica para alguém no Brasil. Curiosidade número 4. No Butão não há semáforos. Em Thimphu, a capital, um único policial de trânsito coordena o fluxo de veículos. Na década de 1980, a população rejeitou a instalação de semáforos, considerando-os impessoais. Os butaneses preferem a interação humana, mesmo no trânsito. Esse policial se tornou uma atração turística, famoso por seus gestos elegantes. Mas a excentricidade butanesa vai muito além. Curiosidade número 5. O país adota um único fuso horário, o horário do Butão, 6 horas à frente do tempo universal coordenado. Essa decisão unifica o país, evitando confusões administrativas. Imagine todos os brasileiros acordando e dormindo no mesmo horário oficial, independente da posição do sol. Curiosidade número 6. A televisão chegou ao Butão apenas em 1999, o último país a permitir transmissões. O governo proibiu a televisão para proteger a cultura tradicional. Mesmo após a liberação, o conteúdo permitido é rigorosamente controlado. Muitos butaneses preferem viver sem televisão, priorizando a vida espiritual e familiar. Aproveite este momento para fortalecer nosso canal. Se estas informações te surpreenderam, deixe seu like e se inscreva. Seu apoio é vital para continuarmos a trazer conteúdo como este. Cada like e inscrição são incentivo para buscarmos mais curiosidades sobre o mundo. Curiosidade número 7. Prepare-se para uma tradição inusitada. No Butão, pênis esculpidos e pintados decoram casas, templos e lojas. Esses símbolos fálicos não são obscenos, mas amuletos de proteção contra o mal. A tradição vem do monge Drukpa Kunley, o louco divino, que usava humor e sexualidade para encenar o budismo. Turistas se surpreendem, mas para os butaneses é algo comum. Curiosidade número 8. O Butão possui uma das políticas de imigração mais rigorosas. A imigração livre não é permitida, e o processo para se tornar cidadão é longo e burocrático, exigindo descendência butanesa e casamento com um cidadão local. Essa política visa preservar a identidade cultural única do país.
Curiosidade número 9. O tabaco é proibido no Butão desde 2004, tornando-se o primeiro país a banir cigarros e produtos derivados. Vender, cultivar ou fumar tabaco em público é crime. Turistas podem trazer pequenas quantidades para uso pessoal, mediante o pagamento de impostos altíssimos. Essa lei reflete a filosofia budista de não prejudicar o corpo e os outros. Prepare-se para descobrir como o Butão lida com questões ambientais de forma exemplar. Curiosidade número 10. O Butão é o único país com carbono negativo, absorvendo mais carbono do que produz. Enquanto países desenvolvidos lutam para reduzir emissões, o Butão já resolveu o problema com políticas ambientais rigorosas. Mais de 70% do país é coberto por florestas, hidrelétricas fornecem energia limpa e o governo subsidia carros elétricos. O Butão exporta energia limpa, salvando o planeta e ganhando dinheiro. Curiosidade número 11. A Constituição garante que pelo menos 60% do território permaneça coberto por florestas para sempre. O desenvolvimento urbano e industrial são controlados para proteger as florestas. Empresas precisam provar que suas construções não prejudicarão o meio ambiente e, se necessário, devem plantar árvores em outros locais. Imagine um país onde a natureza tem direitos constitucionais. Curiosidade número 12. O Butão nunca foi colonizado, mantendo sua independência e cultura intactas. Enquanto países vizinhos sofreram dominação europeia, o Butão resistiu com diplomacia e seu terreno montanhoso. Essa independência histórica explica por que suas tradições são tão puras. Prepare-se para uma surpresa sobre democracia e monarquia. Curiosidade número 13. O rei do Butão abdicou do poder absoluto e estabeleceu uma democracia constitucional em 2008. Jigme Khesar Namgyel Wangchuk poderia ter continuado governando como monarca absoluto, mas optou por limitar seus poderes e permitir eleições livres. Essa transição pacífica foi única na história. O rei acreditava que o povo merecia escolher seus representantes. Curiosidade número 14. O Butão mede a riqueza nacional com a felicidade interna bruta, que considera o desenvolvimento socioeconômico sustentável, a conservação do meio ambiente, a preservação da cultura e a boa governança. Cada política pública é avaliada por esses critérios. Se uma lei aumentar o dinheiro, mas diminuir a felicidade, ela é rejeitada. Esse sistema influencia economistas no mundo todo. E agora, a curiosidade mais surpreendente de todas. Curiosidade número 15. O Butão possui uma das políticas de turismo mais rigorosas, limitando o número de visitantes com uma taxa de sustentabilidade diária de $250, além dos gastos normais de viagem. Essa política visa proteger o meio ambiente e a cultura local do turismo de massa. O governo prefere poucos turistas respeitosos a multidões que possam prejudicar sua sociedade. O Butão encontrou o equilíbrio entre tradição e progresso, desenvolvimento e preservação, abertura e proteção cultural. Você desvendou os segredos do Butão, um país que desafia as regras da sociedade moderna e obtém resultados extraordinários. Mas esta é apenas uma amostra dos mistérios dessa nação. Há muito mais sobre o Butão que vai te surpreender sobre como uma sociedade pode funcionar de forma diferente. Os segredos mais profundos do Butão vão além do que você descobriu. Esse reino esconde práticas sociais, tradições espirituais e políticas governamentais que desafiam nossa compreensão sobre civilização moderna. Prepare-se para mergulhar nos mistérios dessa nação que parece ter vindo de outro mundo. A arquitetura tradicional butanesa é obrigatória por lei. Cada construção deve seguir os padrões ancestrais, com cores, formatos de telhado e materiais tradicionais. Prédios modernos são proibidos. Essa regulamentação preserva a identidade visual do país. Imagine caminhar por um país onde cada construção conta a história de séculos de tradição arquitetônica. O sistema educacional do Butão é gratuito desde a educação básica até a universidade, incluindo alimentação, uniformes e material escolar. O governo investe na educação para preservar a cultura e desenvolver o país sem perder suas raízes.
As aulas são ministradas em inglês a partir do 3º ano, tornando a população bilíngue. Os estudantes aprendem conhecimentos modernos e tradições ancestrais. A medicina tradicional butanesa funciona com a medicina moderna em todos os hospitais. Médicos formados em universidades ocidentais trabalham com praticantes de medicina tradicional tibetana, oferecendo aos pacientes 2 opções de tratamento. O governo reconhece ambos os sistemas médicos. Essa integração entre conhecimento ancestral e ciência moderna cria um sistema de saúde revolucionário. Prepare-se para descobrir como o Butão trata seus recursos naturais e sua população. A Constituição do Butão garante cuidados de saúde gratuitos para todos os cidadãos, independentemente de sua condição socioeconômica. Hospitais, medicamentos e tratamentos são subsidiados pelo governo. Essa política existe desde a década de 1970, antes de países desenvolvidos pensarem em saúde universal. O resultado é uma população com expectativa de vida crescente e índices de mortalidade infantil em declínio. O calendário butanês é diferente do calendário gregoriano. Eles seguem o calendário lunar tibetano, onde o Ano Novo pode acontecer em janeiro, fevereiro ou março. Esse sistema define comemorações, atividades agrícolas, cerimônias religiosas e eventos governamentais. Imagine viver em um país onde o tempo é medido pelos movimentos da lua. A religião oficial do Butão é o budismo Mahayana, mas a Constituição garante liberdade religiosa para todas as outras crenças. A espiritualidade budista está integrada em todas as decisões políticas e sociais do país. Monges budistas participam de cerimônias governamentais, templos recebem financiamento estatal e festivais religiosos são feriados nacionais. Essa fusão entre Estado e religião funciona porque o budismo prega compaixão, não violência e bem-estar coletivo. Prepare-se para descobrir práticas sociais que vão questionar tudo o que pensa sobre família, trabalho e vida em comunidade. E antes de nos despedirmos, que tal deixar um valeu demais para apoiar nosso canal e continuarmos a trazer histórias fascinantes como essa? Sua contribuição faz toda a diferença. Imagine um lugar onde a serenidade das montanhas se encontra com a sabedoria ancestral, um país que desafia as métricas tradicionais de sucesso e prosperidade. Bem-vindos a um mergulho profundo nos segredos do Butão, um reino que prioriza a felicidade acima do produto interno bruto e nos convida a repensar nossos próprios valores. Mas antes de explorarmos os detalhes, que tal refletirmos sobre uma questão crucial? O que realmente define o progresso de uma nação? No Butão, a experiência de envelhecer transcende a mera contagem de anos. Os mais velhos são vistos como verdadeiros tesouros, depositários de sabedoria e tradição, participando ativamente da vida familiar e comunitária até seus últimos dias. A cultura local valoriza profundamente o cuidado com os idosos no seio familiar, considerando o abandono uma transgressão imperdoável. Os lares substituem os asilos, e o envelhecimento é celebrado como uma conquista, não como um fardo. O conceito de propriedade assume uma forma singular no Butão, distante do modelo capitalista ocidental. Vastos territórios pertencem ao Estado, concedidos às famílias para uso agrícola ao longo das gerações. A venda para estrangeiros ou a conversão para fins comerciais dependem de autorização governamental, protegendo os pequenos agricultores da especulação imobiliária e garantindo que a terra alimente a população local, em vez de gerar lucros para investidores externos. É como se o jeitinho brasileiro encontrasse a responsabilidade social em uma dança harmoniosa. A segurança reina no Butão, com índices de criminalidade entre os mais baixos do planeta. Homicídios são raríssimos e a violência uma exceção. As prisões funcionam como centros de reabilitação, investindo em educação, trabalho e desenvolvimento pessoal dos detentos, em vez de mera punição. A filosofia budista da compaixão e da segunda chance permeia o sistema judiciário, resultando em baixíssima reincidência. Se este vislumbre do Butão despertou sua curiosidade, considere deixar um valeu demais. Seu apoio financeiro impulsiona o canal a explorar ainda mais histórias e revelações surpreendentes sobre nosso mundo. Cada contribuição nos permite aprofundar nossas pesquisas e compartilhar descobertas extraordinárias.
Prepare-se para desvendar segredos ainda mais profundos sobre como o Butão construiu um modelo de vida único. A internet e a televisão chegaram juntas ao Butão apenas em 1999. O país adotou uma postura cautelosa em relação às tecnologias digitais, implementando filtros e regulamentações para proteger crianças e jovens de conteúdos inadequados. O acesso à internet é monitorado e plataformas consideradas prejudiciais à cultura local são bloqueadas. Essa abordagem controlada permite que os butaneses aproveitem os benefícios da tecnologia sem comprometer sua identidade cultural. O exército butanês nunca se envolveu em guerras internacionais e não possui inimigos declarados. Sua estratégia de defesa se baseia na diplomacia, na neutralidade e no terreno montanhoso naturalmente defensivo. O orçamento militar é mínimo, com recursos direcionados para a educação, saúde e preservação ambiental. Essa política pacifista demonstra que é possível coexistir no cenário internacional sem conflitos militares ou corrida armamentista. A culinária butanesa é conhecida por sua intensidade picante, com pimentas tratadas como vegetais, não apenas como temperos. O prato nacional, Emadati, consiste em pimentas cozidas com queijo de ackee. Os butaneses consomem pimentas em praticamente todas as refeições, desenvolvendo uma tolerância extraordinária ao ardor. Essa tradição culinária reflete a adaptação da população ao clima frio das montanhas, onde alimentos picantes ajudam a manter o corpo aquecido naturalmente. O sistema político butanês opera sob uma democracia constitucional singular, onde partidos políticos são avaliados não apenas por suas propostas eleitorais, mas por sua capacidade de promover a felicidade nacional bruta. As campanhas eleitorais são marcadas pela civilidade, sem ataques pessoais ou propaganda negativa. Os debates políticos se concentram em soluções práticas para problemas sociais, em vez de disputas ideológicas. Essa abordagem madura da política democrática cria um ambiente onde governar é visto como um serviço público, não como uma busca por poder. Prepare-se para conhecer os aspectos mais surpreendentes de como o Butão preservou sua autenticidade em um mundo globalizado. A indústria cinematográfica butanesa, embora jovem, produz filmes que competem internacionalmente, preservando temas e valores tradicionais. Os filmes abordam questões espirituais, familiares e ambientais sob a perspectiva budista, criando uma cinematografia única. O governo apoia financeiramente produções locais que promovam a cultura tradicional e os valores nacionais, resultando em obras cinematográficas autenticamente butanesas. A agricultura no Butão está se tornando totalmente orgânica por decisão governamental. O país planeja banir completamente pesticidas e fertilizantes químicos, transformando-se na primeira nação 100% orgânica do mundo. Essa transição acontece gradualmente, com agricultores recebendo treinamento e subsídios para técnicas de cultivo natural, visando proteger o meio ambiente, melhorar a saúde da população e criar produtos agrícolas premium para a exportação. As estradas do Butão, entre as mais perigosas do mundo devido ao terreno montanhoso, são também as mais bem conservadas da região. O governo investe em infraestrutura rodoviária para conectar comunidades remotas. Muitas estradas são escavadas em penhascos rochosos, criando paisagens espetaculares que atraem motociclistas aventureiros. Viajar pelas estradas butanesas é uma experiência única, combinando adrenalina com cenários naturais incomparáveis. Prepare-se para uma reflexão profunda sobre o Butão e o rumo da civilização moderna. O Butão representa uma alternativa ao modelo de desenvolvimento global. Enquanto países buscam crescimento econômico ilimitado, consumismo e competição, o Butão prioriza felicidade, sustentabilidade e harmonia social. Seus índices de bem-estar superam muitos países desenvolvidos, mesmo com uma economia menor. A experiência butanesa questiona o capitalismo moderno e inspira a repensar prioridades. A lição mais profunda do Butão é que o progresso se mede pela capacidade de cuidar do povo, da cultura e do ambiente. O Butão modernizou-se sem perder a alma.
Desenvolveu-se sem destruir tradições, cresceu sem comprometer o futuro. O Butão é uma prova de que existem alternativas viáveis para os problemas do século XXI, oferecendo soluções para questões ambientais, sociais e políticas, inspirando sociedades mais equilibradas, sustentáveis e prósperas. Será que outros países conseguiriam replicar o modelo butanês? Quais segredos ainda mais profundos se escondem neste reino? O que mais podemos aprender com sociedades que trilharam caminhos diferentes? Descubra nos próximos vídeos. Se você se impressionou com estas revelações sobre o Butão, deixe um valeu demais nos comentários. Sua ajuda financeira é fundamental para que continuemos a trazer mais histórias incríveis e descobertas surpreendentes para este canal. Cada apoio nos permite ir mais longe na busca por conhecimentos extraordinários sobre nosso planeta.